Imperialismo. O que é? É um sistema de governo que preconiza uma monarquia chefiada por imperador ou imperatriz, governo de autoridade imperial. Como é caracterizado? O imperialismo é a política de expansão de domínio territorial ou cultural e econômica de uma nação sobre outra, e ocorreu na época da Segunda Revolução Industrial. Quais países adotaram essa forma de governo? A Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão. Imperialismo na África. O imperialismo na África ocorreu durante quanto tempo? Começou em 1830, quando a França teve sua primeira conquista imperialista e acabou em 1857. Qual foi o principal acontecimento durante o imperialismo na África? O imperialismo na África determinou a repartição do continente entre as potências europeias no final do século XIX e início do século XX. Continuação. Durante vários séculos, o continente foi explorado por colonizadores estrangeiros e até hoje sofre as consequências das intervenções de outrora. Século XIX. Até o século XIX, a intervenção europeia esteve presente apenas no litoral do continente africano, com uma exploração especialmente marcada pelo tráfico negreiro que acontecia no Oceano Atlântico. Dominação da África. O primeiro país europeu após Portugal e Espanha a invadir o continente africano foi a França, que desenvolveu sua conquista imperialista entre 1830 e 1857 na Argélia. Dominação da África. Continuação. Em seguida, os franceses vieram os ingleses, em quais promoveram a conquista do imperialismo no Egito e o domínio do Canal Suez. Final do imperialismo. A partilha da África também está entre as justificativas para a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Descontentes com a divisão e sem mais territórios para conquistar, as grandes potências entraram em desacordo e exigiram revisão da partilha. Divisão da África. Agora temos algumas imagens do imperialismo. Imperialismo na Ásia. Durante quanto tempo ocorreu? O imperialismo na Ásia ocorreu ao longo do século XIX, enquanto potências europeias, o Japão e os Estados Unidos ocuparam regiões asiáticas. Qual foi o principal acontecimento? O imperialismo na Ásia determinou a repartição do continente entre as potências europeias no final do século XIX e no início do século XX. Colonização da Ásia. A ocupação das Índias, nome genérico para as terras descobertas, começaram durante a chamada Revolução Comercial ocorrida entre os séculos XV e XVII. Dominação da Ásia. A influência e o domínio de países europeus na Ásia datam do início do processo das grandes navegações. Dominação da Ásia. Continuação. Com o advento de novas potências europeias, outros países começaram a se lançar aos mares em busca de colônias. Final do século XIX. No final do século XIX se deu a grande corrida imperialista dos países europeus em um novo momento de colonização. Final do século XIX. Continuação. A Ásia não era formada por tribos primitivas. As comunidades deste continente logravam uma longa história de grandeza e cultura desenvolvida. Final do imperialismo. Os Estados Unidos e a Alemanha empreenderam sua ação na Ásia através da conquista de várias ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico. Final do imperialismo. Continuação. Dentro desse universo de valores, quase toda a Oceania e 56% da Ásia pertencia a outra nação. Divisão da Ásia. Algumas imagens do imperialismo da Ásia.